Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores, os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e sacerdote, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam, deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disseram-lhe: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E tirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de parecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Até aqui. Amém.
Querida Irmandade, queridos irmãos, acabamos de ler um dos pontos muito importantes e marcantes, das passagens marcantes na vida daqueles homens, moços, casados, varões, né, mulheres também, que estiveram ao lado do Senhor Jesus e aprenderam, irmãos, de Jesus o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. O que é as boas novas? É a oportunidade da irmã, minha oportunidade, de todos nós aqui, herdarmos a vida eterna. Essa mensagem que Jesus trouxe, irmãos, da salvação, ela veio como uma aliança. Perdida a eternidade por Adão e Eva, o homem ficou aqui esta terra sem condições, sem saber de Deus, sem a promessa de Deus, se teria eternidade. O homem obedecia a Deus, servia a Deus, cria em Deus, Deus fazia milagres. Está fechando uma porta aqui, irmãos, um barulho. Porém, não tinha esta certeza da salvação. E o Senhor Jesus veio para resgatar. E Jesus trouxe para si alguns homens ali, que eram aqueles apóstolos, 12 apóstolos. Depois foi escolhido, né, o apóstolo, pois após a morte de Judas, irmãos, veio a oportunidade de ter mais um outro apóstolo para completar o número dos 12. Matias foi escolhido apóstolo. Então, esses moços, irmãos, eles cresceram ali ao lado, a sua fé, né, foi crescendo ao lado de Jesus, aprendendo a respeito desse evangelho. E quando Jesus morreu na cruz, ficaram um pouco que perdidos a respeito do reino dos céus. Até que o Senhor Jesus recolheu a todos, né? Foi buscando alguns, aqueles que estavam no caminho de Emaús, e outros mais que o Senhor foi buscando para trazê-los, como havia prometido, até Jerusalém, para que eles pudessem ali, no dia de Pentecostes, dia que o Senhor batizou a eles com o Espírito Santo. Aquilo era um marco de fortalecimento. E por que esse fortalecimento? Poderiam apenas falar em linguagens? Poderiam apenas... Não, irmãos, era um ato não só simbólico, de início de uma caminhada de sofrimento, de pregação do Evangelho, mas era um momento que houve um fortalecimento espiritual para eles. A certeza de que eles estavam no caminho certo, de que tinha que pregar o Evangelho de Jesus, as boas novas. E nós somos, irmãos, gratos a Deus por esse Evangelho ter sido pregado e chegou para todos nós. Chegou aqui nesse ano, chegou alguns anos atrás para a irmã, para o irmão, e ele vai continuar. E nesse momento aqui, irmãos, já passado um pouco do início, estamos aqui no capítulo 5, já tinha iniciado aqui, já tinha passado o momento do batismo do Espírito Santo, né? Foi escolhido um outro apóstolo para o lugar de Judas. E ainda não tinha acontecido ainda a conversão do apóstolo Paulo. Porque é muito importante, irmãos, nós conhecemos um pouco, é maravilhoso. Quando nós falamos aqui, quando Deus se usa da serva de Deus para falar, quando nós falamos aqui para a Irmandade da importância da leitura da palavra de Deus, é uma história maravilhosa aqui, irmãos, que ela penetra em nós, ela nos causa, até se você ler na comunhão a palavra de Deus, ela te causa emoção.
para você sentir a vida que esses homens tiveram aqui, de sofrimento, para que esse evangelho estivesse aqui sendo pregado hoje com liberdade, para que ele pudesse hoje ser usado de uma forma de que cura as almas, liberta, chega aos hospitais. Alguém vai com a Bíblia no hospital, a pessoa está aflita, a pessoa abre lá um salminho, abre uma passagem de Jesus, que fala lá do cego, que ficava gritando, Jesus, tem misericórdia de mim, e lê para a pessoa que está lá aflita, deitada na cama, e a pessoa entra um vigor dentro. O que é isso? É o Espírito Santo que toma aquela alma e aumenta nele a esperança de dias melhores. E por que a irmã está aqui? Por que o irmão está aqui? Porque você precisa ouvir a palavra de Deus para que você tenha uma vida de paz, uma vida constante. Nossa vida é luta, de provações, irmãos, é guerra. Aqui não é fácil. Aqui falar que aqui é uma felicidade plena é só em pessoas que fazem palestra de autoajuda para dizer que aqui é uma felicidade plena. Você vai conquistar, lê tal livro, lê tal parte de um livro lá, eu vou tal palestra, faz isso, faz aquilo, que você vai ter uma felicidade plena, você vai encontrar a felicidade da tua vida. Isso não existe, irmãos. A única felicidade plena do ser humano é na alma. É quando ele encontra o verdadeiro Jesus Cristo e o Espírito Santo toma. Então ele tem um sofrimento, mas a alma dele está satisfeita. Mas para a nossa vida cotidiana, temos os percalços, temos os sofrimentos da vida. Quantos que estão ouvindo aqui esta palavra e que ouvirão, que estão com problema na casa, estão com problema com o filho com droga, estão com problema com o filho com enfermidade? Ouvimos aqui a serva de Deus contar do filho enfermo, que era agressivo, agora não está mais agressivo. Quantas famílias aqui, irmãs que estão com problema no casamento, irmãos que estão com problema também no casamento, no trabalho, e problemas de enfermidade, porque acabou de descobrir uma doença grave. Isso são os problemas da vida que nos aflige, que nos joga para baixo. Mas quando você recebe o Senhor Jesus no teu coração aí, não importa que você está nesse momento ouvindo a palavra aí, deitado no sofá, deitado na cama, igual eu vi agora o irmão Inácio aqui, estava confortavelmente, que gostoso ali, ouvindo a reunião. Acho maravilhoso isso, irmãos. A pessoa encontrou um momento gostoso. Ó, Senhor, eu quero participar aqui deitado. Irmão do céu, a reverência é de alma. Glória a Deus. Então, se você pode estar no sofá, deitado, desanimado, a palavra entra ali, entra agora aí na tua vida aí, mexe. É o Espírito Santo. E esses homens aqui, irmãos, vemos aqui, são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o sinédrio, perante o julgamento ali, que eram todos aqueles homens ali, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, estavam ali, eram os homens que cuidavam da lei mosaica. Eles deram testemunho ali diante deles. E o conselho de Gamaliel, conselho, quando fala conselho aqui, é conselho mesmo, irmãos, é aconselhar. Gamaliel falou para eles aqui, vamos chegar a esse ponto da palavra. Mas aqui, apóstolos, aqui diz aqui, irmãos, levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha isso. Olha onde a inveja vai. Da pregação, os apóstolos pregando e enchendo a igreja. Apóstolo pregando e o povo querendo ouvir. Aí aquele que prega, que era aqui, ó, esses homens aqui, e falando, e ninguém queria ouvir eles. O que eles sentiram? Inveja. Inveja daquilo que eles estavam falando. Não era da vida deles. Porque eram homens coitados. Inveja do que eles estavam falando do Senhor Jesus e agregando o povo. Sentiram inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Eles estavam ligados ao poder. Esses homens aqui, sumo sacerdote, estava ligado ao poder que estava. Roma dominava Israel. Então estava cheio de soldados romanos. O comando era. Então, para que não houvesse conflito, era permitido que existia autoridade espiritual, autoridade eclesiástica, que eram esses homens que estavam ali cuidando da lei, sumos sacerdotes. Então, existia essa autoridade eclesiástica, que era autoridade, como se fosse autoridade espiritual. Então, eles tinham a proteção do Estado romano.
Então, eles tinham o poder de prender, de falar, manda prender esse aqui, manda prender aquele lá. E mandaram prender esses homens tão simples, que estavam falando de Jesus. E quem fala de Jesus, ele causa inveja naquele que tem o diabo no corpo. Viu, irmã? Se você ficar chorando, se você ficar desanimada da vida, lamentando da vida, o inimigo fica feliz. Agora que você começar a falar de Jesus Cristo e falar que você está com uma vida abençoada, que o Espírito Santo está na tua casa, isso vai causar inveja para aqueles que não têm Cristo. É melhor que eles sofram de inveja do que você ficar aí lamentando, sofrendo, reclamando, que eles sofram de inveja. Irmãos, a inveja, ela existe e vai existir na vida, mas que ela não tome conta de nós, que tome conta das pessoas que estão em volta de nós, mas que esse sentimento não entre na vida de nenhum cristão. Clama a Deus. Se você começar a sentir isso por alguém, inveja, clama a Deus. Esse sentimento é diabólico. E as pessoas não confessam inveja. Lançaram mão dos apóstolos, puseram na prisão pública. Eles tinham, né, irmão, condições de prisão, poder, sumos sacerdotes. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, atirando-os para fora, disse a eles: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Prega a palavra da vida. Qual que é a palavra da vida? É Cristo, é salvação, é eternidade, é reino de Deus. Essa é a palavra da vida. Irmãos, é gostoso ouvir que uma profecia, que vai acontecer isso na tua vida, que vai acontecer aquilo. É gostoso ouvir isso tudo. Faz bem. Mas sabe o que é gostoso? Mais ainda, e que faz bem para você? É ouvir a palavra da vida. A palavra da vida é salvação, é libertação, é você acordar de manhã sentindo Jesus na tua vida, manifestar na tua casa, nos teus filhos. É você olhar para as nuvens e sentir a presença de Deus. Essa é a palavra da vida. A maioria das pessoas vão atrás da palavra da profecia. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo na tua vida, vou entrar, vou libertar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se vem a palavra da vida, não aceita. Fala, esse irmão não está guiado, esse pregador não está guiado. Mas aqui, o anjo apareceu para eles, tirou eles da prisão. Saíram da prisão. Que jeito? Ao encostar no anjo, se tornaram criaturas celestiais e passaram por parede, passa por tudo. Quando Deus tem que fazer milagre, ele faz. Não é meio milagre, é milagre. Tirou para eles e falou para eles aqui, irmãos: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vai, após Pedro, André, Tiago, João, vai, prega a palavra da vida, prega que Jesus Cristo salva, que liberta a alma aflita, que você que está ouvindo a palavra aí agora, que Cristo salva, que liberta a tua aflição agora. Bendito Deus. Olha, vocês saem, olha, irmãos, um anjo do Senhor trouxe para eles o recado. Tirou eles e falou: agora vocês vão para o templo. Não tem medo, não. Quem tem Cristo não tem medo. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de enfrentar a vida. Enfrenta as batalhas, enfrenta os sofrimentos, porque coloca nas mãos do Senhor. Eles entram no templo, sai e prega a palavra da vida. Ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Irmãos, eles não tiveram medo. Já saíram, logo cedo foram para o templo pregar. No mesmo templo que eles tinham sido tirados e presos. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho, todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Irmãos, eles estavam lá no templo pregando, enquanto os poderosos estavam se reunindo. Somos sacerdotes, olha aqui.
todos os anciães dos filhos de Israel enviaram ao cárcere os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Manda os servidores se reuniram no conselho e já começaram a falar. Tem uns moços aí que estão pregando um tal Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. E estão falando que aquele Cristo ressuscitou e ele subiu ao Pai, a Deus, e que ele é filho de Deus. E eles estão falando que ele vai um dia buscar todo mundo aqui e que ele liberta a alma. Mas nós temos que tirar eles, prender eles. Eles estão presos lá, nós mandamos prender, tiramos ele do templo, está preso. Manda os servidores, busca eles lá. Vamos trazer eles aqui, vamos condená-los. Nós já crucificamos o Cristo deles. Agora nós vamos crucificar eles também, mata eles também. É isso que querem as pessoas, irmãos. O inimigo toma os corações e quer destruir almas. Não se abale, tenha Cristo no teu coração. Receba a palavra da vida. Os servidores foram lá, não os acharam na prisão, voltando anunciaram a eles, dizendo: olha, achamos tudo lá, tudo certinho. Olha, irmãos, é muito importante nós entendermos a palavra. Tudo certo, os guardas diante das portas, os guardas lá, todo mundo arrumadinho. Onde que estão os apóstolos? Aqueles moços que nós trouxemos aqui ontem. Estão presos aí, está tudo fechado. Então nós vamos lá pegar eles, que nós precisamos levar eles para o conselho para julgar lá eles. Tá bom, vamos abrir as portas. Abre a porta, vazio. Cadê os moços? Mas tá tudo certo aqui, não passou por aqui. Irmão, vocês conseguem imaginar a cabeça desses homens? Começaram a pensar, porque aí começa o inimigo assim. Ele começa a lançar um contra o outro. Com certeza ali entrou desconfiança quanto aos guardas. Vocês soltaram? O que vocês fizeram? Começa o interrogatório, começa o inimigo brigar entre eles. Quando Deus entra e faz um milagre, faz uma obra, aí começam os inimigos se brigarem entre eles, se desentenderem entre eles. Por isso, a palavra vem e diz para você: tenha paz no teu coração, não desentende com ninguém, não briga, não fala nada, fecha a tua boca, deixa o Senhor entrar na tua vida e fazer a obra, e deixa que eles briguem entre eles, não entre em contenda onde tem um inimigo, mas fecha a tua boca. Deixa o anjo do Senhor aparecer na tua vida e te conduzir para uma grande vitória. Não entre em questão. Deixa que eles briguem entre eles. Aí eles voltaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, toda a segurança, os guardas, tudo. Mas ninguém estava lá dentro. Qual que é a explicação para isso? Então o capitão do templo, os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos. Irmãos, aí chegou alguém lá para eles dizendo já: olha, você sabe onde aqueles moços que vocês prenderam ontem, onde eles estão? Eles estão lá no templo pregando. Manda o capitão ir lá buscar eles. Vai lá buscar. Mas chegaram lá, irmãos, onde tem coisa boa, enche. Tem gente que quer ouvir. Eles estavam falando das boas novas. Eles estavam falando de Jesus. E as almas viviam aflitas. E as almas vivem aflitas. O mundo, irmãos, é um lugar de aflição, de angústia, de provações. E nós, quando temos o Espírito Santo dentro de nós, fica mais leve. O jugo é suave. O fardo é leve. Glória a Deus. Então, a pregação dos apóstolos era a respeito do Cristo que havia ressuscitado. Irmãos, porque Jerusalém inteira sabia que Jesus tinha sido crucificado. Então, a pregação deles era a respeito de quem? Sabe aquele moço que fez cura, que curou o enfermo, que curou o cego, que ele foi crucificado e disseram que ele não era nada, que ele não era Deus, que ele não era nada. Colocaram em cima lá o rei dos judeus. Esse aí ressuscitou e nos encontrou através do Espírito Santo lá em Jerusalém, nos batizou com linguagens.
E entrou dentro de nós a certeza que um dia nós herdaremos a eternidade. E ele disse para nós, eu vou ao Pai, mas os digo, o meu reino já está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, quando Cristo fala que o reino está preparado desde a fundação do mundo, é porque nós vamos morar no reino dele. Porque ele fez o reino, mas ele fez Adão e Eva para ficar no paraíso. E o reino era dele. Mas ele disse, vou levar vocês para morar lá no meu reino. Vale a pena? Ô alma sofrida, ô irmã provada, irmão provado, que está chorando, que chorou hoje pela manhã, chorou hoje à tarde, chorou na madrugada, com prova material, com prova com filhos. Não desanime. Sinta aí o Senhor visitar a tua alma. Não importa, mas o Senhor, eu não estou precisando de dinheiro, não estou precisando de nada, mas de vez em quando vem umas aflições, umas angústias na minha vida. É isso. Receba agora o Jesus Cristo para aliviar esse sofrimento. A vida é difícil, a vida é provação, é angústias, é os espíritos malignos que estão aqui para derrubar nós, para jogar no chão, para nos desanimar, para colocar inveja, para colocar intriga em família. É tantas coisas, mas receba o Espírito Santo na tua vida como uma visitação agora, para você falar dentro de você, Senhor, graças te dou, Senhor, eu quero um dia entrar na tua glória. Porque, irmãos, nem todos que estão ouvindo a palavra estão provados na vida material. Nem todos que estão ouvindo a palavra estão com problema com enfermidade. Mas a nossa alma, ela precisa do alimento de Cristo. A nossa alma sofre aqui nesta vida. Então, receba esta palavra. Receba esta força. E eles ali, irmãos, pregando. Busca lá, traz aqui. E já levaram. Toma cuidado. Não maltrata eles para que o povo não fique revoltado. Eles perceberam, irmãos. Eles perceberam que o povo estava gostando daquilo. Não dá para combater contra a palavra de Deus. Não dá, irmãos. Não tem como. Irmãos, um pregador que prega a palavra de Deus e prega sobre Jesus Cristo, ele não pode temer. Ele não tem que temer. Porque o que se ele falar de Cristo, não há como combater a Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Buscaram eles. E eles, estava lá Pedro, né? E aí levaram eles, e eles começaram, Pedro começou a falar para eles a respeito, irmãos. Homens ali, estavam ali, sumos sacerdotes, anciães do povo. Todos aqueles, escribas, fariseus. Estava ali Gamaliel, um homem, doutor na lei mosaica. O apóstolo Paulo dizia, né? Foi criado aos pés de Gamaliel, como um grande professor da lei mosaica. Estavam todos ali. E Pedro começou, os demais apóstolos, a falar a respeito daquele Jesus. Aquele Jesus que entra na tua vida agora, através do Espírito Santo. Ele entra agora aí e coloca alegria no teu coração. Ele entra aí e coloca certeza que amanhã você vai vencer. Que um dia os teus filhos aceitarão Jesus Cristo como Salvador. Que um dia acabará a guerra na tua casa. Esse Jesus Cristo que entra e liberta a tua alma, que tira essa angústia, que tira esse pânico da tua vida. É esse mesmo Jesus que entra lá no teu trabalho e faz um movimento e coloca os chefes a teu favor e coloca a diretoria para te olhar, para te enxergar, que as pessoas possam olhar, que os teus patrões possam olhar e enxergar em você uma pessoa do bem nesta vida, uma pessoa que está propagando as boas novas, que é uma pessoa que tem paz no coração. É esse Cristo que entra nos ambientes e transforma, porque primeiramente ele entrou em você e através disso você começa a ser transformado diariamente como um verdadeiro cristão que não reclama, que não fala da vida de ninguém, que não critica, que não xinga as pessoas, que não maltrata, que não vê um mendigo na rua e que fala que é um vagabundo. Não, é um cristão, é alguém que é transformado diariamente e começa a transformar o ambiente onde está também. Glória a Deus. E eles começaram a falar, Pedro e os demais, esse era o Jesus. Crucificaram, ressuscitou. Falou, irmãos, pregou para eles. E aqui, e ouvindo eles isto, se enfureciam. Irmãos, às vezes nós falamos certas coisas para algumas pessoas e as pessoas se enfurecem.
Aquele coração não está preparado para ouvir. Mas se você tinha que falar, pode falar. Porque quem vai fazer, quem vai acalmar esse coração é o Espírito Santo. Mas não entre em contenda. Pedro e os demais apóstolos falaram. Eles estavam enfurecidos. Fúria, sentimento odioso. A fúria. A pessoa que está enfurecido, ela quer matar, ela quer destruir. A pessoa que está enfurecida num trânsito, irmãos, ele tem vontade de tacar o carro em cima da pessoa. Já vimos quantos casos de pessoa que pegar uma briga de trânsito, cata um pedaço de ferro, um pedaço de... quebra tudo do carro do outro. É fúria. A pessoa fica cego, sai quebrando tudo. Só que eles queriam matá-los. Mas levantando-se o conselho, Deus toma as pessoas. Não se preocupe. Aí você fica preocupado com certas coisas na vida, deixa o Senhor tomar um caminho na tua vida, através do Espírito Santo. Às vezes no teu trabalho você está precisando resolver algum problema, uma questão de empatia das pessoas, não dá certo a convivência, ou não estão te reconhecendo, ou na igreja não te reconhecem, você faz isso, faz aquilo. É nos ambientes que vivemos, irmãos. Às vezes as pessoas não conseguem nos interpretar. Irmã, às vezes não tem reconhecimento no meio da família, não consegue te entender. Mas aqui o Senhor colocou um homem chamado Gamaliel. Aqui fala um certo Gamaliel. Ele levantou do conselho, tem um conselho para julgar, vários para julgar. Com certeza Gamaliel ficou observando tudo aquilo e ouvindo. Doutor da lei, venerado por todo o povo, venerado e respeitado por todo mundo. A palavra dele era forte. Nós conhecemos pessoas que têm uma palavra forte, irmãos, que fala, as pessoas respeitam. Ele era respeitado, ele levantou e começou a dizer, varões israelitas, povo de Israel, né? Varões israelitas, povo de Israel. Eram varões porque eram ali só homens no conselho, né, irmãos? As mulheres não estavam, não era permitido as mulheres estarem ali naquele conselho. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Calma. É como se eles tivessem falado para eles, meus irmãos, acalmem um pouquinho. Vocês estão irados, vocês querem matar esses moços. Mas olha, já aconteceu de outros levantarem propagando aqui uma doutrina. E ele deu um exemplo aqui muito importante, irmãos. Esses dias, levantou-se um tal de Teudas, dizendo ser alguém, e juntou 400 pessoas atrás do Teudas. Teudas se dizendo, titulando, né, irmãos? Quantos homens nesta vida se levantaram dizendo filho de Deus, propagando, sendo guia das pessoas? Aí ele estava dizendo a respeito do Teudas. Levantou um Teudas aí, juntou-se a ele 400 pessoas. Aí ele se ajuntou um número, e todos que dele deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Ele foi morto, mataram Teudas. Irmãos, eles estavam falando a respeito de homens que eram sanguinários, para homens sanguinários, que se diziam homens de Deus, mas eram sanguinários. Levantou um Teudas e foi morto. Morto por quem? Pelo próprio conselho? Há homens nesta vida, irmão, se deixar mata um, mata outro. Para eliminar concorrência, as pessoas querem matar. E onde tem morte, não tem Cristo. Onde tem inveja, não tem Cristo. Onde tem ira, não tem o Senhor Jesus. Mataram ele. E os 400 foram dispersos, esqueceram dele. E depois levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, levantou muito povo após si. Mas também pereceu. Levantou Judas. É um tal de Judas. Judas é um nome comum, né, irmãos? Para eles. Levantou Judas. Meus irmãos, conselho. Levantou Teudas.
Vocês mataram Teudas e os 400 foram dispersos. Foi morto, irmãos. Vocês mataram, alguém matou, foi vocês, ou a pedido de vocês, mas morreu Teudas. Aconteceu Judas, um grande povo atrás do Judas, propagando também um evangelho, um caminho. Profetas mataram ele também. Cadê o povo? Dispersou. Tomem cuidado de vocês não estarem combatendo contra Deus. Irmãos, Gamaliel agiu de uma sabedoria dada por Deus. Vocês combateram aqui, mataram Teudas, mataram Judas, e agora vocês vão querer matar esses moços aqui, Pedro e os demais, porque Pedro estava sempre à frente. E se eles forem de Deus, se estarão combatendo contra Deus, não é melhor deixar? Deixa ele pregar. Deixa ele pregar. Se for dos homens, essa obra vai desfazer. Mas se for de Deus, ela permanece. Tenha paz no teu coração, irmã. Não enfrente luta, não enfrenta guerra, não briga com ninguém. Deixa o Senhor tomar os caminhos. E a palavra vem hoje, irmão, de forma profética também. O Senhor vai levantar na vida de alguém aqui um Gamaliel para te proteger. Para falar, um doutor da lei, vai falar para você, vai falar para todos aqueles, vai falar para aqueles que te acusam, para aqueles que não te aceitam, vai falar a respeito de você. Deixa em paz. Não mexa, não coloque a mão. O Gamaliel vai te defender. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos dentro dessa palavra duas formas, duas maneiras, né, que Deus se usou para poder ajudar esses homens tão simples, apóstolos. Primeiramente, um anjo foi lá e tirou eles da prisão. E depois, lá no conselho, o Gamaliel. Não era um anjo, mas era dado como um anjo naquele momento, para ajudar. Que os anjos são criaturas celestiais, que são para ajudar aqueles que hão de herdar a vida eterna. Estão aqui a nosso dispor. Deus manda anjo na tua vida, e às vezes pode ser um anjo que você não vai ver, e pode ser um anjo que Deus vai tomar o coração de alguém, vai se tornar em sentimento como um anjo de Deus. Deus pode tomar alguém na tua empresa, alguém no teu trabalho, alguém que é acima de você, para te favorecer, para te defender, para te promover. Glória a Deus. E o Gamaliel falou, irmãos, varões israelitas, se vocês mexerem com esses moços e eles forem de Deus, vocês estarão combatendo contra Deus. E esses homens aqui, irmãos, eles só não aceitaram Jesus, mas eles amavam a Deus, só que eles não tinham Cristo. E o diferencial, ouça esta palavra hoje, a diferença de quem ama a Deus, só a Deus, e de quem ama a Deus e a Cristo, é uma divisão muito grande. É como água e vinho, são diferentes. Aquele que só ama a Deus, mas não tem Cristo verdadeiramente no seu coração, às vezes até fala de Cristo, mas Deus, Deus, Deus na minha vida, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus pune, Deus mata, Deus está com câncer, Deus faz isso. Ele tem Deus lá do Velho Testamento. Aquele que só ama a Deus, ele tem o Deus lá ainda, lá do Velho Testamento, que mata a adúltera, a mulher adúltera, que mata o pecador, que mata aquele que tem um defeito, que erra, que comete um pecado. Ele quer morte às pessoas. Esse é o comportamento daquele que só ama a Deus. E ele tem a doutrina para ele, é o Velho Testamento. Tudo resume-se na morte, na doença, no câncer. Vai vir rastejando.
Deus vai colocar um câncer nele, Deus vai colocar uma doença nele, ele vai vir rastejando aqui. Se não vir pelo amor, vem pela dor. Esse não é o Cristo Jesus. Nunca mais diga isso. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Ah, não vai batizar, não vem pelo amor, vai vir pela dor. Cristo não precisa colocar câncer, doença em ninguém para trazer para a salvação de alma, irmãos. Não precisa. Basta a pessoa sentir a presença do Espírito Santo, ele se converte na hora. Essa é a diferença daquele que ainda está lá na lei mosaica e para aquele que aceitou Jesus como Salvador. Esses homens eram homens que amavam a Deus. Levava tudo, o seu protocolo, a sua risca, tudo. Mas bastasse uma mulher cometer o adultério, que era apedrejada até a morte. E o que conhece Cristo, ele olha para um ladrão na cruz e vai falar: esse recebeu o perdão de Cristo. Aqueles que estavam embaixo olhando Jesus perdoar o ladrão na cruz, escutaram, né, irmãos? Ficaram ali, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, ficaram ali escutando. Por que está relatado aqui? Porque teve aqueles que ficaram no pé da cruz. Ficaram no pé da cruz ali ouvindo Jesus falar. Com certeza Jesus que foi conversando com elas ali. E conversando, escutando. Marta, Maria Madalena. Marta não, né? Maria Madalena. E a Maria, mãe de Jesus. Maria, olha o que Jesus está falando. Não podemos esquecer isso aqui, não. Anota aí, vamos contar para os apóstolos depois, para os nossos irmãos, que ele, na hora, ele perdoou um ladrão na cruz e falou para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Escuta isso, que coisa mais preciosa. E ali embaixo ouvindo, irmãos. Essa é a diferença daquele que ama Jesus, que ama a Deus sobre todas as coisas, e Jesus acima também, e o próximo como Cristo nos amou. Mas esses homens só amavam a Deus, então eles matavam em nome de Deus. Não aceita alguém que joga praga na tua vida. Não aceita alguém que aponta o dedo para você e fala: se você não servir a Deus, o Senhor vai colocar uma doença. Não aceita, rejeita agora, nesse momento. Se você estiver numa oração, irmãos, numa sala de oração, nós precisamos falar coisa que Deus manda pela palavra e tem que falar. Se você estiver numa sala de oração e alguém tomar ali para falar com você e apontar o dedo e falar para você, se você não começar a buscar Deus, o Senhor vai colocar uma enfermidade, vai colocar uma prova na tua vida. Pode dizer na hora para a pessoa: cala-te, não é o Deus que está falando na tua boca. Não é Cristo que está falando. Tem essa autoridade para calar a boca de falso profeta. O povo tem que ter essa autoridade para calar a boca dos falsos profetas que profetizam doença, que profetizam morte, para que salve a alma. Bendito é o nome santo do Senhor. O Cristo Jesus, aquele que tinha Jesus e tem Deus, ele ama tudo. Ele perdoa, ele convive com as diferenças, ele convive com prostituta, ele consegue conviver com homossexual, ele conversa conviver com ladrão, ele conversa conviver com todo mundo, porque ele não vai julgar ninguém. O julgamento está a Deus. Ele não vai compactuar com aquilo, mas não vai julgar. Vai orar para que o Senhor entre no coração do Espírito Santo e faça transformações nas almas. Porque aquele que recebe Cristo como seu Salvador, ele se transforma, irmãos. Não há como uma pessoa dizer: recebi Cristo como meu Salvador, e permanecer igual no mundo. Ele passa a ser o sal da terra e a luz do mundo. É diferente o sal da terra. O sal é diferente da terra. E a luz, ela vem para clarear. Então ali: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Vocês estão aí preocupados em matar esses moços que estão falando, esse Jesus aí? E se forem certo o que eles estão falando? Vocês acham que vocês vão sobreviver combatendo contra Deus? Vocês acham que dizendo que vocês amam a Deus, mas estarão combatendo essa doutrina que eles estão pregando? Então vamos deixar eles. Deixa eles pregar. Deixa eles. Solta esses moços, porque se não for de Deus vai acabar. E nós vimos que não acabou. Nós estamos aqui no ano de 2023 e não acabou o Evangelho de Jesus. E vai ser propagado até a vinda dele.
E você tem hoje a obrigação por esta palavra de se animar, de levantar a tua cabeça para receber o Espírito Santo. Irmã, irmão, em nome de Jesus Cristo, tem um ano de 2023 na tua vida abençoado por Cristo Jesus, com o Espírito Santo visitando a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu emprego, tudo na tua vida. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, guie todos os teus passos. Concordaram com Gamaliel, o conselho concordou. Irmãos, o conselho de Gamaliel. Aqui lemos, né? No título, o conselho. Ele aconselhou a todos eles. Não vamos combater. Deixe os moços. Deixe esses rapazes aí. São todos simples, pescador. Vamos querer matar eles? Vai carregar o sangue deles sobre nós? Concordaram com Gamaliel, chamando os apóstolos. A ousadia do ser humano, irmãos, é muito grande. A ira, a maldade no coração das pessoas. Receberam o conselho de Gamaliel, mas mesmo assim, chamaram os apóstolos e bateram neles, açoitaram eles. Olha que maldade! Me dói, irmãos, parece que eu estou ali, vendo eles ali, sofrendo. Açoitaram, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e deixaram ir. Tá bom, Gamaliel, vamos aceitar o seu conselho. Chama lá os moços lá e couro neles, bate neles. Promete aqui, vocês não vão falar de Jesus. Pode ir embora, fica quieto. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, até no sofrimento, ele fala, graças te dou, Senhor, porque o Espírito Santo está dentro da minha vida. Cristo Jesus é o meu Salvador. Eles saíram dali regozijando por terem sido açoitados em nome de Jesus, por estarem pregando Jesus. Irmã, não sofra. Irmão, não sofra na tua vida por nada. Levanta a tua cabeça. O Senhor Jesus está na tua casa, na tua vida e agora. Não importa o que você está fazendo na tua vida nesse momento, o tipo de trabalho, o tipo de luta, o seu desemprego, os seus problemas. O problema material está aqui, mas não deixa abalar o teu espiritual. Esses moços aqui é uma demonstração dos apóstolos para nós, nos tempos de hoje, que não importa. Eles apanharam ali, foram açoitados e saíram dando graças a Deus por estarem sendo açoitados em nome de Jesus, por propagar Jesus Cristo. O evangelho tão maravilhoso, receba no teu coração todos os dias. Senhor, habita em meu coração. Que eu possa ser, não dá para ser como esses homens, irmãos. Irmãos, por mais que nós tentamos, é muito difícil. Eu acho, no meu ponto de vista, meu pessoal, eu acho quase impossível ser como um homem desse. Nós vivemos um tempo totalmente, e eles estavam com uma força muito grande. Não dá para comparar nós com eles. Dá para usar como exemplo para nós. Mas eles, não, por isso, sim, não acha que a tua prova é maior que todo mundo. A tua prova é maior que todos, que Deus, o universo olhou para você e falou, vou provar essa mulher. Não acha isso, irmã? Esses homens aqui foram açoitados ali. Mas eles tinham recebido Jesus. Tinham visto Jesus. Receberam o Espírito Santo. Uma situação dessa aqui, a gente, nos dias de hoje, nós acho que não aguentamos, porque provas tão menores, a gente se abala a estrutura espiritual. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Vocês viram isso aqui? Coisa maravilhosa, irmãos? Não cansaram de pregar Jesus. Não cansaram. Ah, vocês querem bater em nós? Pode bater. Quer açoitar de novo? Quer aprender de novo? Para aprender. Eu não consigo ficar sem. Irmão, você consegue ficar sem respirar? Não consegue. Olha a comparação que Deus dá de dizer aqui para nós. Nós não conseguimos ficar sem respirar. Você consegue ficar sem comer? Não consegue. Para os apóstolos, falar de Jesus Cristo era como respirar. Falar de Jesus era como comer, almoçar, jantar, café da manhã. Era impossível ficar sem falar de Jesus. Eles tinham que falar de Jesus.
Se é para não falar, se é para não falar de Jesus, então me mata, tira a vida. Era isso para eles. O significado de Jesus para eles era falar de Jesus, pregar de Jesus, evangelho de Jesus, salva a tua alma, Cristo morreu na cruz por amor da tua alma, e o reino está preparado para nós desde a fundação deste mundo. Era isso para eles. Então esse Jesus, hoje, esta palavra veio. O anjo tirou eles da prisão. Foram presos porque estavam pregando. O anjo tirou da prisão, soltou eles e falou: vai, prega a palavra da vida. Vai, agora. Vou terminar essa palavra agora que Deus me deu até aqui. Mas vai, prega a palavra da vida. Jesus te salva. Prega o amor, prega a misericórdia, prega o perdão, prega a vida eterna. E sinta no teu coração agora que o Senhor Jesus colocou aí para você, para te livrar de todo sofrimento. Um Gamaliel, colocou um anjo, colocou e vai colocar mais na tua vida. Levanta a tua cabeça, as tuas provas ficarão pequenas diante da visitação do Espírito Santo. Receba aí no teu coração, irmãos. Esses apóstolos receberam lá no dia de Pentecostes. 2 de Atos dos Apóstolos receberam a virtude. O Espírito Santo os visitou e falava em linguagens. O Espírito Santo está aqui, visitando o teu coração agora aí, para você amanhã acordar e dizer: Senhor, graças te dou. Eu quero ter um ano de 2023 cheio do Espírito Santo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, vamos agradecer a Deus da oração em nome do Senhor Jesus.